Bem-vindo ao Direito e Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Já falei que eu sou genial. Nós hoje estamos com um colega nosso, referência nas perícias de engenharia aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, né, Paulo? E muito amigo meu irmão. Nosso querido amigo Eustáquio veio hoje a nosso convite falar sobre desequilíbrio econômico-financeiro em contratos e obras de engenharia. Eustáquio, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. E eu tenho a honra de apresentá-lo, é um excelente profissional, grande engenheiro. E a gente pode dizer que o Eustáquio, engenheiro Eustáquio Soares, é professor da PUC. Ele é coordenador do curso de Gestão Avançada de Contratos e Claims da Dom Helder. É pós-graduado em Gestão de Projetos pela USP, Compliance pela FGV e trabalha com perícias, com formação em perícias de engenharia pelo IEC, na PUC também. O currículo é muito vasto, a gente não pode ficar falando tanto, porque senão a gente vai encher muito a bola dele. E é marido da Viviane, então seja muito bem-vindo. Que é nossa amiga também, e está aqui presente, prestigiando o Eustáquio. Vivi, é um prazer receber o Eustáquio, mas é um prazer maior ainda receber você, tá? Bom, Paula e Marzano, agradeço muito o convite. Hoje vou passar um pouquinho da minha experiência sobre desequilíbrios econômicos e elaboração de claims, né? Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente pode começar explicando o que é claims? Porque eu, na minha pequena ignorância, não sabia o que era até agora. Podemos. Claims, ele vem do inglês, que é o verbo clamar, né? Então é quando, traduzindo para o português, a gente chama, são os pleitos de desequilíbrio econômico financeiro nos contratos de obras e engenharia. Na verdade, eu gostaria de dar uma explicação jurídica antes de chegar nisso, Paulo. Pelo seguinte, o que é um contrato? O contrato é a formalização de um negócio jurídico. Então é um conceito jurídico. E o que é um negócio jurídico? Dentro da autonomia, da vontade das pessoas, elas podem se vincular a obrigações de transferência ou de ações que são juridicamente aceitáveis no sistema. Então, o contrato é justamente isso. A pessoa se obriga a fazer determinada coisa com base em determinado retorno da outra parte, né? Então, é isso. As pessoas que vêm na área civil, que é o nosso dia a dia, elas estão acostumadas com um negócio que chama Pacta Sunt Servanda, que é o quê? Escreveu, não leu, o pau comeu. Né? Em resumo, Pacta Sunt Servanda a tradução não literal o contrato faz lei entre as partes. Exatamente. Então, entre os contratantes, né, que podem ser duas ou mais pessoas, vai haver regras que você aceita essas regras ao contratar, e essas regras que você aceita ao contratar se tornam lei entre vocês. Exatamente. Contratantes. Então, a primeira questão é isso. Eu fiz um contrato com o cara e tem que cumprir, não questionar, né? Mas, sim, a princípio funciona assim, você se obrigou, você tem que cumprir a sua obrigação. Mas existem contratos de cumprimento longo, e os de engenharia são os que mais dão pau. Por quê? Porque você se obriga muitas vezes a um período que é um período longo, de 5 anos, 10 anos, dependendo do tipo de obra. Então, dentro da sistemática do negócio jurídico, você tem que verificar. Primeiro, o princípio da propriedade, da função social da propriedade. Querendo ou não, todo contrato é uma expressão do patrimônio que é reconhecido pela Constituição. Né? Então, às vezes as pessoas acham que o patrimônio brota da terra e já é seu por direito, mas quem garante o exercício do direito
do seu patrimônio é o sistema jurídico. Então, se ele cair, seu patrimônio pode ir junto também, aparece outro sistema jurídico, pode aparecer outra conformação de patrimônio. Nosso sistema jurídico fala da função social da propriedade. Então, algumas coisas que são observadas no contrato seguem a sistemática da lei. E a função social do contrato também é um princípio de ordem constitucional que também deve ser observado. O que é a função social do contrato? Respeitando-se a autonomia privada, né, ele deve ele deve ter a sua função respeitada e focada na boa-fé objetiva. O que é a boa-fé objetiva? Os contratantes têm que estar obrigatoriamente agindo com boa-fé, né? É o que a gente espera, não necessariamente haverá. Mas aí o que acontece? Como é que é a interpretação do negócio jurídico? Contrato não é negócio jurídico, tá, gente? Contrato é um instrumento de formalização de determinado negócio jurídico. Então, o contrato é como se fosse a procuração. Se tem a procuração, você está representando as pessoas. Então, quando você escreve, muitas vezes você perde alguma coisa da essência, da intenção das partes. E aí a primeira cláusula de interpretação é justamente isso. A interpretação deve ser feita de forma com a intenção das partes, mais até do que às vezes está escrito, que às vezes pode estar com algum erro, alguma coisa. Bem, é isso. E o que a gente faz a interpretação das cláusulas do contrato é que a interpretação geralmente é mais benéfica a quem vai cumprir a obrigação. Está entendendo? Antes você, basicamente complementando, isso. Até você achar o que você está procurando, duas coisas que a gente não pode esquecer. Uma delas é a questão do equilíbrio contratual, que a gente tem que partir do pressuposto que as partes têm que estar no mesmo patamar, né? Vamos dizer assim, não pode haver um desequilíbrio a ponto de um ser excessivamente prejudicado em detrimento do outro, né? É um pressuposto. E outra coisa é o seguinte, os contratos podem ser realizados entre pessoas jurídicas e físicas, entre pessoas jurídicas e pessoas jurídicas, ou entre pessoas jurídicas e entes governamentais ou entes públicos, né, municípios e afins. Município, União, estados e afins. Isso. E aí cada um desses contratos vai ter princípios e regras que a lei vai dizer que devem ser aplicados ou não. No caso específico, o que me faltou aqui que eu fui procurar é o seguinte, e existem regras de você, de boa-fé objetivo, de você não levar o seu parceiro à ruína. Está no Código Civil, que é vedado o enriquecimento ilícito, e é vedado também o excesso de onerosidade em determinado contrato. Então, basicamente, o nosso entrevistado de hoje vai falar sobre contratos públicos. Mas esse tipo de cláusula já está sendo utilizado em contratos privados também. Por quê? A realidade do mercado é que existem grandes contratantes que veem, às vezes, dos parceiros, uma forma de ele pisar no pescoço do cara. E pisa no pescoço do cara, o cara às vezes aceita por uma questão mercadológica. Mas, às vezes, mesmo disso, a previsibilidade do que vai acontecer no contrato não é plena. Acontece alguma coisa e ele vai ser levado à ruína. E aí também o direito permite a revisão contratual. No caso, primeiro que eu gostaria que o entrevistado falasse, é sobre os contratos públicos de obras de engenharia, que é o que a gente está mais acostumado à equação econômica financeira do contrato, que é baseado em quê? Não cabe que é o princípio da isonomia, não cabe ao contratado suportar o ônus da administração pública. Então, se durante o contrato acontecer alguma coisa que vai mudar a relação econômica-financeira da planilha, ele tem um direito
de não arcar com aquilo, porque ele não tem que arcar com todos os danos, com todos os custos da sociedade. Ele tem que arcar com aquilo. Né? Então, feitas essas observações mínimas, Eustáquio, fala para a gente o que é. A Paula e o Marzano já falaram em pontos essenciais aí, que é a boa-fé objetiva, né? O contrato faz leis entre as partes, e eu queria falar que os contratos de engenharia são contratos comutativos. O que são contratos comutativos? São contratos que a uma prestação cabe-se uma contraprestação, né? E também são contratos incompletos, porque a gente não consegue prever em tudo o que vai acontecer no decorrer de uma obra dentro de um contrato, né? Dito isto, vamos passar para o desequilíbrio econômico-financeiro de contratos. Antes eu vou fazer um disclaimer. Hoje no Brasil nós temos, segundo o TCU, 52% de obras paralisadas. É um absurdo. E isso, obras públicas, obras públicas com recurso federal, tá? Meu Deus. São 11 mil e alguma coisa em termos de obras paralisadas. E o que acontece com isso? Por que a gente tem tanta obra paralisada no país? E se continuar nessa escalada, que é uma escalada crescente, tá? Em 2030, nós vamos ter 93% das obras paralisadas. O TCU hoje, ele mudou completamente o modo de ver isso. Ele viu que atuando só como um órgão de controle punitivo não estava dando resultado. E hoje o TCU ele é aberto, ele tem uma visão diferente disso para resolver esse problema. Ele está muito mais voltado a soluções de conflitos, meios alternativos, né, de soluções de conflitos, para que essas obras não continuem parando. Porque quem mais sofre com isso é a população. O governo empenha um dinheiro numa obra, gasta-se um bom valor na obra, a obra paralisa, nem o dinheiro foi bem utilizado e nem a população. Desculpe te interromper, mas você tem os dados que nos informariam quais seriam as razões dessas obras paralisarem? Sim, eu costumo falar o seguinte: todo mundo sabe o que paralisa a obra. Pois é. Só que as obras continuam paralisadas. Eu diria que o ponto número 1 disso seria a qualidade dos projetos. A qualidade dos projetos nossos são muito ruins. Os projetos de engenharia, tá? E você acha que o projeto fica ruim porque a licitação foi mal feita, porque o ente não fiscalizou, ou é porque o prestador de serviço é porque é ruim mesmo? Paula... Eu sei que eu tô sendo muito assim, na direta, antiga lei 8666 de 1993, que até 2021 estava em... né? Ela ainda vige sobre os contratos que foram feitos sobre a égide dela, né? Depois de 2021 veio a 14133, que substituiu a 8666. Mas os contratos já firmados dentro da 8666 ainda prosseguem até o seu final. E aí a gente tem, seguindo o seu raciocínio, o projeto que foi feito lá, e esse projeto é intocável, ou não? Não, o que acontece? Pela 8666, as empresas eram contratadas para elaborar os projetos, tá? Entregavam os projetos, o órgão dava uma revisada e, se tivesse alguma coisa gritante, ela voltava o projeto, a empresa revisava e voltava novamente para o órgão para ser licitado. Dentro daquele projeto, o órgão fazia o TR, que é o termo de referência, o edital, e colocava na praça, né, aquele projeto. Só que aí a 8666 sempre foi pelo menor preço.
Que nem sempre é o melhor. Exatamente. O melhor preço e pior. Quando você tem projeto em pregão, piora mais ainda. Porque, para quem nunca participou de um pregão, aquilo ali é um leilão. É um leilão como se fosse num leilão de automóvel. Quem dá mais, lá é quem faz o serviço por menos. E aquilo vai mexendo com o psicológico de cada um que está representando a empresa. Ele não quer perder aquele serviço, ele baixa, o outro abaixa o preço, o outro abaixa. Quando se vê, entra num preço muito baixo, tá? Muito abaixo do que é o preço estipulado inicialmente pelo órgão público que está fazendo a licitação. E com isso, a empresa ganha aquele projeto, mas a qualidade do projeto fica muito ruim. Ou talvez ela não consiga executar. Ou talvez não consiga executar. Outro problema que a gente tem, tá, é fazer uma obra caber num orçamento que não dá para fazer a obra. E isso acontece, e muito. Ou seja, você tem lá uma prefeitura lá de Quixeramobim, que tem lá R$1 milhão para fazer uma praça de esportes. O prefeito, ano que vem, não ano que vem, mas vamos supor que ano que vem tem eleição. O prefeito quer lançar lá a praça de esportes esse ano, para ano que vem ele inaugurar. Mas ele sabe que R$1 milhão não dá para fazer a obra, mas ele quer fazer. Então o que acontece? A engenharia pega aquele orçamento e começa a cortar coisas do orçamento para que aquela obra caiba dentro de R$1 milhão. Licita-se aquela obra com com o valor de R$1 milhão, tá? E é lógico que essa obra vai paralisar, porque o valor da obra é R$1,5 milhão, é 2 milhões. Então, como só tem R$1 milhão de verba para fazer, a obra vai chegar a um ponto que a prefeitura não vai ter a verba, a contratada não vai receber, ela vai paralisar a obra, né? E isso é crítico isso. As pessoas acham que isso não acontece, mas acontece toda hora. Tem mais um problema, que é a questão de quando é um convênio, tá? Geralmente, quando é um convênio, você tem uma parte do recurso, que é a maior parte, vem de uma emenda parlamentar ou vem do governo federal, tá? Mas as prefeituras têm uma contrapartida que é um percentual menor dentro do valor da obra. Tudo bem. Então, quando se começa a executar a obra, o recurso federal vem, mas a prefeitura não tem o recurso para aportar. E ela começa a atrasar a parte dela, o recurso federal paga-se a parte dele, e chega no momento que ela não tem mais dinheiro, que ela não tem dinheiro mesmo, e isso vai travar o contrato, vai paralisar a obra. Isso eu falei dentro do contexto público, porque é o seguinte, a grande maioria dessas obras, dessas 52% de obras paralisadas, são o quê? Creche, escola, posto de saúde. Não são obras de grande vulto, de milhões e milhões. São obras de R$3 milhões, R$2 milhões. Essa é a grande leva de obras paralisadas que a gente tem. Tá? E isso só com recurso federal. Agora imagina a obra que é da própria prefeitura com recurso, ou do Estado, que é um dinheiro do Estado que está empenhando ali naquela obra ali. Então, os fatores são má administração da administração pública, tá? Os gestores públicos, infelizmente, na grande maioria, não têm capacitação para gerir um contrato de obra, tá? As prefeituras não têm estrutura. E o que acontece é que a coisa vai andando, vai se fazendo aditivos de valor, aditivos de prazo, e não vai se remunerando os indiretos, por exemplo, das construtoras. Chega no final do contrato, a construtora apresenta um pleito desse tamanho. E aí Aí que não tem mesmo. E o administrador público não vai assinar. Aí cai no colo da Procuradoria. Aí eu vou. Só trabalhou com isso, né? Trabalhou muito tempo com isso. Aí eu queria chamar a atenção ao seguinte, realmente,
Muitas vezes o projeto até é bom, mas o memorial descritivo, que é como que você vai fazer determinada obra, ele está incompleto, então às vezes nem existe. Então é o seguinte, é como se fosse um cheque dado ao empreiteiro para que ele construísse aquilo dali, entregasse o negócio, mas com ele decidindo como é que ele vai colocar qual tipo de tijolo, qual tipo de tubo e tal, para a obra. E aí, eu concordo com você que é o seguinte, uma coisa é você acompanhar a obra aqui em Belo Horizonte, outra coisa é você acompanhar a obra a 600 quilômetros de Belo Horizonte, num município pequeno. Você contratar um município da prefeitura, ou contratar um engenheiro da prefeitura, muitas vezes não tem no mercado disponível. Você tem um engenheiro que presta assessoria a 5 municípios contíguos e que vai lá mais ou menos para homologar as decisões e soluções técnicas que o engenheiro da construtora deu. Ele muitas vezes não tem, o que você falou, não tem nem condição de contestar determinada decisão que foi colocada em obra. E aí, além dessa parte técnica relevante, tem uma parte jurídica das construtoras e dos municípios, que é o seguinte, pouca gente sabe o que é um contrato administrativo. O contrato administrativo é diferente do contrato particular. Quando o contrato administrativo fala as medições têm que ser entregues todo dia, assim, assado, tem que ser acompanhado pelo engenheiro e tal, não adianta o mestre de obra assinar porque a administração não pode aceitar. Então, uma série de burocracias que às vezes o licitante ganha a licitação na maior das boas vontades e se enrola todo com a prefeitura lá, para, às vezes, está fazendo a obra de uma forma tecnicamente que até boa, mas não consegue receber. Super bem não consegue receber, não Paulo. Está entendendo? Ele não acha que é sacanagem do município e tal, mas não é. Então, o que é importante... Aí, se ele não consegue receber, ele paralisa. Paralisa ele da pauta. E aí, o que eu acho bacana nessa iniciativa do Instituto que o Eustáquio está participando, é que você tem que preparar as construtoras para entrar na administração pública. Agora uma pergunta. Porque a maioria também não tem. O cara constrói um prédio, acha que a forma de aprovação vai ser a da Caixa Econômica Federal, que é muito eficiente e tal, mas é completamente diferente de outro tipo de obras. E o cara se enrola. Isso não é ensinado na faculdade, não é ensinado em lugar nenhum. É ensinado, às vezes, no órgão. O procurador, às vezes, no convênio, quando ele está aqui em Belo Horizonte, pegando Minas Gerais toda, ele tem que pegar... Mas aí você aprende na marra e já entra... Aí dá problema. Dá problema. E aí, pergunta para os dois. Diante desse cenário todo, como que a gente identifica, então, que há um desequilíbrio econômico no contrato? Paula, desequilíbrio econômico-financeiro é o seguinte. Primeiro tecnicamente aqui, eu vou... descrever o que é um desequilíbrio econômico-financeiro. Quando você assina um contrato com a administração pública, a sua equação econômica-financeira ela é considerada equilibrada. Tá? A partir do momento que você assinou o contrato e obteve a ordem de serviço, você inicia o serviço. No decorrer da obra, se acontecer, por exemplo, o que aconteceu com a gente, uma pandemia, uma guerra da Ucrânia, que são fatos extraordinários, ou seja, uma área extraordinária, tá? Que impacta sobre a execução do contrato. Insumo, por exemplo. Insumo explodiu na época da pandemia, principalmente em 21 e 22. Eu lembro de uma época do governo... de que teve uma questão do cimento que foi absurdamente, o preço aumentou, eu não lembro mais o ano, mas já tem... Concreto aumentou, aço aumentou, cimento aumentou, PVC aumentou, as resinas todas aumentaram, o cap do asfalto todo aumentou, inclusive o DENIT fez uma resolução específica por causa disso. Então o que acontece? Você tem essas áreas extraordinárias, outra coisa que é muito comum, período chuvoso, um excesso de chuva. Gente, tem que ficar muito claro o seguinte, reequilíbrio econômico-financeiro não é para consertar contrato que deu o preço errado, tá? Isso é muito diferente de reequilíbrio econômico-financeiro. A gente tem
os conceitos de reajuste, repactuação, revisão. Então, são conceitos diferentes, tá? Que cada um tem o seu propósito. Por exemplo, pode falar, Fábio. Não, e só relembrar que é o seguinte, na área pública, na área privada, os engenheiros tal, sempre falam assim, não, vou te dar uma revisão disso daqui, mais 20% e tal. Entre as partes não tem problema nenhum. Administrativo tem que justificar com os fundamentos necessários a cada uma daquelas figuras. Então, se é reajuste, não cabe reequilíbrio. Se é reequilíbrio, não cabe reajuste e nem revisão. Vocês vão ter que explicar o que é cada um desses. Daqui a pouco eu vou falar. Bom, o reajuste é muito simples, é fácil de explicar. Mas é porque eu não estou te deixando nem responder uma coisa para perguntar outra. Né? O reajuste ele é instituído dentro do contrato, tá? Todo contrato feito com a administração pública que até perante a lei 8666, que ultrapassasse o prazo de execução de 12 meses, ele tinha que ter cláusula de reajuste. Sim. Tá? Hoje, na 1433, até o contrato que é de 6 meses, ele tem que ter cláusula de reajuste. Vou explicar o porquê daqui a pouquinho. Mas o reajuste, ele é instituído por apostilamento, né? Então, chegou a época deu 12 meses, você trabalhou, deu 12 meses, automaticamente o órgão tem que reajustar o seu contrato, tá? A cláusula de reajuste, ela vem lá com um índice, tá? Que é uma outra briga muito ferrenha, porque alguns órgãos estipulam um índice de reajuste que não condiz com o objeto do contrato. Por exemplo, o IPCA. IPCA como índice de reajuste para contratos de execução de obra, ele não é um índice adequado. O IPCA ele mede alimentação, vestuário, moradia, em termos de aluguel, essas coisas, mas ele não mede a variação do cimento, do concreto, do aço. Para isso, a gente tem um índice específico. Você tem o INCC, né, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, você tem a tabela SINAP, tá, que é uma referência, porque a grande maioria dos editais, as planilhas vêm com toda a referência ou SINAP ou CICRO, quando é obra de infraestrutura, de estradas, relativo ao DENIT. Então, o que acontece? Bom, aí o reajuste, ele é apostilado automaticamente 12 meses após a assinatura ou hoje é a apresentação da proposta, tá? Apresentou a proposta hoje, daqui a 12 meses seu contrato vai ser reajustado. Ok. A repactuação, que dentro da repactuação está o reequilíbrio econômico-financeiro, é o seguinte: você pode ter reajustado um contrato, porém aquele índice, tá, não foi suficiente para estabelecer ou manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No caso, por exemplo, da pandemia e da guerra da Ucrânia, isso aconteceu muito. Por quê? Quando você faz uma proposta num contrato administrativo, você estuda uma série histórica, tá, de quanto variou aquele índice. Você pega aí 5 anos para trás e faz uma análise de quanto variou aquele índice. E dentro daquilo você vai dar um desconto na sua planilha. Você fala, olha, eu posso suportar até tanto, porque esse índice variou tanto. Como teve um fato extraordinário, pandemia enchentes e afins. Estou lembrando daquela enchente horrorosa do sul. E o que acontece? Tudo isso impactou e fez com que os insumos subissem muito acima, tá? Até mesmo dos índices de inflação. Então, aí cabe-se um reequilíbrio econômico-financeiro, porque o índice lá, se for IPCA, ele não foi suficiente para reequilibrar o contrato. Então, você tem o reajuste e você tem o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Porém, tá? Para se ter um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, você tem que considerar o fato, o dano e o nexo causal. Se você não tiver esses 3 instrumentos, e não conseguir provar realmente que houve um desequilíbrio, você não vai conseguir isso. E o povo vai saber fazer isso? É exatamente isso, a grande parte que acontece. Não, é pior do que você pensa, Paulo.
além de não saber essa área extraordinária, que é o quê? Existem os riscos comuns da construção, né? Então, o que acontece? O cimento variar 2%, 3% aí, isso aí todo mundo sabe que varia, a tinta, a mão de obra e tal, beleza. Isso não é reequilíbrio econômico-financeiro. Tá entendendo? Isso está dentro do risco ordinário do contrato. Está previsto já. Está previsto. Então, isso é a primeira coisa que o procurador vai... Eu estou falando aqui como procurador, mas vai olhar. Isso daí é extraordinário? Não. Então pode até ser repactuação. Por quê? Repactuação, a administração pública pode mudar um pouco o que ela quer do contrato. Então é o seguinte, essa parede, em vez de estar aqui, eu quero que ela vá para lá. Pode? Pode. O empreiteiro ele tem direito a ter a remuneração dessa alteração? Tem. Mas isso daí não é reequilíbrio econômico-financeiro, isso daí é uma repactuação. Quanto custava aqui? 5, aqui custa 7. Então eu vou te pagar os 5 mais 2. Beleza. Mas os caras esquecem de formalizar isso. E aí depois, bicho, você contratou jacaré e vem o hipopótamo para você precificar e ver o que é área comum e área extraordinária. E quem paga isso aí é a população, ou então o próprio empreiteiro, que não consegue comprovar e fica no prejuízo. A função da administração não é dar prejuízo para os outros. Eu falava isso para os outros, para o pessoal. Mas se você não me ajudar, eu também não posso. Outra coisa que depois eu queria que você colocasse, que é o jogo de planilhas também. Você, quando você orça, você não fala, a obra vai ser 50 mil reais. Você fala, a movimentação de terra vai ser R$1.000, os tubos vão ser R$1.000 e tal, e vai colocando até chegar nos 50 mil reais. Muitas vezes a prefeitura não tem como fiscalizar nem acompanhar a obra. Aí o cara vê que há determinadas funções que são mais vantajosas, rentáveis. Então a movimentação de terra, que era 50 metros cúbicos, ele coloca 550. E recebe por aquilo, mesmo o preço sendo global. E aí depois nunca mais vai fechar a planilha e nem vai fechar nada. Está entendendo? Ele pode pedir o reequilíbrio econômico-financeiro na hora que ele falou que eu orcei 50, mas precisou de 150, 500 e tal. Aí dá problema. Porque o cara já tem que formalizar e ter autorização disso antes de fazer. Porque é o rito da administração pública. Mas ninguém sabe isso. Nem o prefeito, nem... Eu estou falando assim, é meia culpa da administração pública. Nem quem contratou e nem o contratado. Porque eles estão acostumados o quê? Uma grande empresa contrata ali e fala, pode fazer mais? Pode, vai aí, o cara faz. E depois eles se viram lá. Mas na administração pública, se você não tem a autorização de alteração do projeto e você faz... no mínimo adiantamento de recebimento e é crime. O problema é esse, o cara entra com toda a boa vontade de fazer a obra e sai com um processo de improbidade administrativa e criminal monstro, que é decorrente não da desonestidade. Vou colocar na boa. Às vezes é desonestidade, mas na maioria das vezes é ingenuidade. Ingenuidade, né? O cara não saber aonde que ele entrou que funciona diferente. Então é o seguinte, todo ano você tem direito ao reajuste. Você pede lá que o pessoal vai ter que dar. E reajuste é baseado em cronograma, viu, gente? Aquela pecinha do edital que ninguém dá importância para aquilo. Às vezes o cara fala, não, mas isso aqui está dentro do cronograma. Você fez o cronograma para 2 anos, o que você está querendo reajuste agora? Entendeu? Então, são maldades que a gente, o cara fez a maior boa vontade, não foi de sacanagem e tal, e não sabia disso. Então, cronograma e repactuação é alteração de projeto, na maioria das vezes. Então você tem que justificar, mudei a tubulação, ia passar por aqui, encontrou uma pedra ali, vai passar por aqui. Beleza, plenamente viável. E outras coisas que existem também. Há coisas que são previsíveis. Uma vez um licitante falou
que queria reequilíbrio econômico-financeiro porque o solo de determinada região era um solo tal, não era terra macia para ele cavar. Eu perguntei para o pessoal, aqui, na hora que chegou lá, um engenheiro que seja, não precisa nem de ir lá fazer na hora, na região, ele sabe qual que é o terreno? Não sabe. Quando ele foi no lugar que ia ser a obra, ele viu. Então, velho, isso aí não é uma surpresa para o engenheiro formado. Mas dentro disso, Flávio, tem uma ponderação aí. O desequilíbrio econômico-financeiro, ele acontece quando é um fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis. Tá. Isso é interessante, porque eu tinha a impressão que era só se fosse caso imprevisível. Não. Pode ser, pode até acontecer de você prever que você vai ter que lá tem um solo que você, de categoria 5, que você vai ter que usar explosivo para remover esse solo, né? Porém, a quantidade é pequena, então com uma escavadeira você vai acabar conseguindo remover esse solo aí, mesmo que demore um pouco mais. Porém, quando você começa a executar a obra, aquele volume de solo de categoria 5, rocha, tá? É muito maior do que o que você previu inicialmente. Aí você tem um fato previsível de consequências incalculáveis, tá? E isso vai onerar o contrato. Isso cabe um pedido de reequilíbrio? Cabe um pedido, só que tem que ser comprovado. Olha, os relatórios de sondagem da licitação indicaram que tinha 10 metros cúbicos de rocha. Eu estou com 250 metros cúbicos de rocha. Então, isso é um fato previsível, porém de consequências incalculáveis, né? O Flávio falou de coisas interessantes aí. Por exemplo, sobrepreços, superfaturamento, jogo de planilha. E aí que vem a bomba, né? Porque durante a execução da obra, o Ministério Público, se há uma denúncia, ele vai fiscalizar aquela obra. E o Ministério Público, o ônus da prova não é o do Ministério Público, o ônus é de quem está executando aquela obra, né? Acontece isso? Acontece muito, tá? O que é um jogo de planilha? Um jogo de planilha é um dos tipos, você pegar os serviços mais rentáveis e colocar no início, a execução desse serviço no início da obra. Por que muita gente faz isso? Porque ela não tem capital de giro. Então o que ela faz? Ela coloca aqueles serviços que dão uma medição mais alta, tá? No início, para ela faturar aquilo logo e fazer o seu caixa para executar o restante da obra. Qual o risco disso? Dela fazer o filé, receber o dinheiro maior e abandonar a obra. Tá? Acontece? Sim. Acontece. Tá? Esse seria o jogo de planilha, que vem junto do jogo de cronograma, ou seja, ele adianta algumas atividades para ele receber, uma atividade que estava para ser executada no 10º mês, ele executa ela no 4º mês, tá? Para ele poder receber aquele valor. Então tem que se tomar cuidado com isso. O sobrepreço e o superfaturamento é o seguinte: quando você vai participar de uma licitação, você olha os projetos e vê lá, por exemplo, olha, essa parede aqui não dá para fazer ela de alvenaria, ela vai ter que ser de drywall. Ou seja, todas essas paredes que estão em alvenaria aqui, isso aqui dá para fazer em drywall, vai ter que fazer em drywall. Aí o que ele faz? Ele vai lá e coloca um preço desse tamanhozinho nas paredes de alvenaria, metro quadrado. Quando muda-se o projeto, que ele viu que teria que mudar, vai vir parede drywall. Para parede drywall, ele põe uma composição de custo com preço lá em cima. Tá? Por quê? Ou às vezes na própria planilha, tá? Tem a parede de drywall e é pouca coisa que tem de parede de drywall e muita coisa de alvenaria. O que ele vai fazer? Ele vai pôr um valor pequeno no metro quadrado da alvenaria e vai botar um valor lá em cima no metro quadrado do drywall, tá? Porque ele sabe que vai mudar o projeto. E aí, quando muda o projeto, o preço da obra explode, porque o preço que ele colocou na licitação da parede drywall era muito maior do que o da alvenaria. Hoje, há 14
133 veio regulamentando muita coisa a respeito disso. Porque é o seguinte, hoje você não pode ter nenhum preço que extrapole as tabelas referenciais. Tá? Então, a menos que... Gente, tudo tem ponderação. A menos que seja justificado. E bem justificado. Porque justificar meia boca não cola mais. Tá? Então, a 14.133 já delimita isso. Ó, não pode haver nenhum preço acima das tabelas referenciais. E aí, só lembrar que justificação é responsabilidade do contratado e responsabilidade do contratante que vai aceitar ou não. Ele se vincula também. Porque é obrigação dele. Inclusive, hoje, o administrador público é penalizado. A obrigação dele é o quê? Está vigilante. Às vezes perde cargo, responde criminalmente, é super grave. Eu descobri, depois de vários anos, assim, não de engenharia, mas de um órgão público, que existe um livro diário de obra. Relatório diário de obras, RDO. Que tem que ser feito, principalmente para obra pública. E descobri também que é bem negligenciado esse livro. Às vezes o cara preenche uma vez por mês, toda vez que ele vai receber, ele preenche. Tá entendendo? Agora, ali é que o pessoal fala, como é que você sabe que ele enfiou um tubo de PVC, não foi um tubo de cobre? Que foi, fala, pelo relatório de obra. Ali o engenheiro, às vezes o engenheiro está aí numa consultora grande que acha que está muito bem, mas ele faz, a responsabilidade cai nele. Também falando, velho, a empreiteira falou que colocou tubo de ferro, mas você assinou aqui no diário de obra que tinha tubo de ferro. Nós furamos, tinha PVC. Tá entendendo? Então, essa responsabilização também, tanto do empreiteiro, do contratado, quanto dos funcionários, a gente tem que ensinar, porque eu sempre falei, a gente pagar pelo aquilo que a gente fez, a gente dá conta. Agora, se pagar pelo que você não fez, velho, isso aí revolta. E a gente tem um problema. Diário de obra, RDO, relatório de diário de obra, é um ponto crítico. Porque é o seguinte: quando você vai fazer uma análise de desequilíbrio econômico-financeiro, ou pelo empreiteiro ou pela administração, qual é o documento que te dá base do que aconteceu na obra? É o RDO. Ali você tem a quantidade de mão de obra alocada naquele dia, se choveu ou se não choveu, se paralisou ou não paralisou e por que não paralisou, quais os equipamentos foram alocados naquele dia que estavam na obra, né? Mudança de projeto, olha, mudou o projeto, alterou o projeto, registra-se no RDO. Então, ele é a base de informação que você tem daquela obra. É literalmente um diário. Ele é um diário. Exatamente. E é o documento mais negligenciado que a gente tem. Eu já vi cada um. É igual o livro de arte na contabilidade. Você não consegue ler, ilegível, mal escrito. Por quê? Por quê? Quem preenche diário de obra? Ou é o encarregado, ou é o estagiário, e eles não dão a devida importância nesse registro. É muito comum o seguinte: diário de obra é para ser preenchido diariamente, não é à toa que chama de diário de obra. Aí é o seguinte, deixa para preencher no final da semana. Já esqueceu o que foi feito. Ou então preenche quando o fiscal da obra vai na obra, porque o fiscal não vai na obra todo dia. Que é obrigação da administração pública botar o fiscal da administração, não é o fiscal da empresa, não. É obrigação dele passar da obra e ver se está tudo certo toda hora. Não deve ir, né? Não, mas você pega um fiscal, ele tem 20 obras para ele olhar, como é que ele vai? Não tem jeito, né? Então o que acontece com o diário de obra? E o diário de obra é um documento bilateral, ou seja, ele é assinado pela contratada e é assinado pela fiscalização do contratante. Então, é um documento, é uma prova, tá? Ao contrário, por exemplo, se eu enviar uma carta ou eu enviar um e-mail e não ter a devolutiva dessa carta ou do e-mail como resposta, é um documento a ser questionado.
Que você vai falar que foi produzido unilateralmente. Exatamente. Ok. Isso tanto na justiça quanto na arbitragem, isso conta muito. Então, documentos a serem utilizados num pleito de desequilíbrio econômico-financeiro, ele tem que ser bilateral. Você não pode usar um documento unilateral, a menos que mandei um e-mail para o Marzano. Ok, passou, o Marzano me respondeu aquele e-mail. Então, eu tenho a confirmação que o Marzano recebeu o e-mail, né? E autorizou ou não. Autorizou ou não. Só o fato de responder já quer dizer que ele recebeu. A carta, se ela for protocolada, quer dizer que você recebeu a carta. Se você não respondeu, isso aí é problema seu. Exato. Né? Não respondeu, concordou com o que estava lá. Só no caso de determinados órgãos, ou então no edital já constar que a comunicação será feita através do e-mail, tal, engenharia, exatamente. Aí você pode mandar tranquilo, que é obrigação do órgão público de verificar aquele e-mail diariamente. Aí, tudo bem. Dentro desse cenário, então, nós temos uma situação de uma obra que está desequilibrada. Cabe ao contratado pedir o reequilíbrio. Entendi. Exato. Certo? Sim. Por que eles não conseguem pedir da forma correta? Bom, o que acontece? Um dos problemas para pedir o desequilíbrio econômico financeiro é ter documentação que comprove que ocorreu o desequilíbrio econômico financeiro. Um deles é o diário de obra. Tá? Ai, meu Deus. Eu tô rindo aqui porque eu funcionava do lado contrário do que o Eustáquio faz. Então eu chegava para os caras e falava, velho, é o seguinte, pode trazer o deputado aqui, pode trazer o prefeito aqui e tal, mas não adianta, tem que conversar com o seu procurador e com o seu engenheiro. O seu engenheiro tem que conversar com o engenheiro aqui do órgão para vocês chegarem num acordo. Primeiro, ele tem que aceitar todas as alterações que você fez. E se você fez alteração sem perguntar para ele antes, ele pode ter expertise, mas ele vai achar que você fez de sacanagem. Não vai achar que você... Não vou falar de sacanagem porque é feio. Ele vai achar que você fez maximizando o lucro da planilha. De má fé. Né? Que funciona assim. Porque o cara também está coado. Porque se ele liberar, a CGU, o TCU... O CPF é dele. Chegam. Gente, eles pegam... Por exemplo, nós tivemos obras, e não estão nem aí, pegam obra de engenharia de esgoto e saneamento e avaliam com o perito da Caixa. Que a metodologia é completamente diferente. Não estou falando mal dos peritos da Caixa, não. Mas outra coisa, porque no caso de determinadas obras, você vê a forma como vai implementar determinada política pública, se você está atendendo ou não, porque às vezes você está fazendo uma obra a 800 quilômetros de Belo Horizonte, o tubo que tem lá é um pouquinho diferente do tubo que está no projeto, mas ele atende, e não há má fé de sacanagem de trocar um pelo outro. Mas o negócio é que é o seguinte, você às vezes tem que buscar em São Paulo, você colocar 800 quilômetros de Belo Horizonte. Isso tudo, se fosse colocado no diário de obras registrado, o Ministério Público ia chegar e nada. Mas vai fazer isso depois de 2 anos, a hora que você caiu numa tomada de conta especial. E o pior, Marzano, o que acontece hoje? As grandes construtoras têm estrutura, né, ou para fazer um pedido de reequilíbrio econômico financeiro internamente, porque ela tem corpo técnico para isso, ou contratar alguém para fazer. A grande maioria são consultoras pequenas, que não sabem, Paula, nem o que é um reequilíbrio econômico financeiro. Certeza disso. Tá? Então, ela manda para a prefeitura um papel, que a gente fala que é um papel de pão, anotado assim. Oh, Deus. Fiz isso aqui a mais, fiz isso aqui a mais, fiz isso aqui a mais. Pelo amor valor de Deus, tanto, né? dá isso aqui. Nós queremos reequilíbrio desse valor. E entrega lá. O órgão público não vai, de forma alguma, conceder esse reequilíbrio. Tem toda uma metodologia. Me chamou muita atenção, desculpa que eu te interrompi de novo, mas você colocou no roteiro para mim assim. A maioria das empresas tem direito ao reequilíbrio. O que elas não têm é a prova. Exatamente. Eu vou te falar, quando o cara entra na licitação, a gente fazia licitação lá, 30, 40 por mês, para objetivo de saneamento
para município com menos de 50 mil habitantes. habitantes. Então, a gente pegava... Exatamente os críticos. Né? Isso. E são os que mais precisam e são Isso. provavelmente os que mais têm obras paralisadas. A hora que o cara entrava falando do contrato, estava muito feliz. Tá lascado, porque tem boa intenção. Esse aí nós vamos ter que ajudar a pegar um engenheiro aqui do órgão, botar do lado dele, até para dar solução técnica também. Não tem problema, isso não é, o que assusta a gente. Mas a hora que você pega a documentação, você fala, bicho, você sabe que você tem que ter um contador lá para você pegar tudo e registrar isso. Ah, não tem contador, mas tem a Lu aqui que vai para lá. Mas eu falo tudo no achismo, né? Porque eu realmente não tenho esse conhecimento de engenharia para analisar nada disso. Mas a impressão que eu tenho é que o pecado está lá no preço. Se você der o preço baixo demais, você não vai ter dinheiro para pagar a mão de obra especializada e, consequentemente, você não vai ter um engenheiro para fazer isso, você não vai ter um contador eficiente para fazer isso. A impressão que eu tenho é que o pecado vem lá da licitação. O problema começa lá atrás. Tá? Na hora que você acorda de manhã e resolve que você Porque vai o cara está pressionado, ele quer trabalhar. O objetivo do dono dessa empresa dele tem que rodar. Ele quer trabalhar, ele é um cara sério, bem intencionado, mas se enrola de um jeito que, coitado. Ó, eu vou te falar o seguinte. Começa muito lá atrás, tá? Ele começa desde a execução do TR, do memorial descritivo, da licitação, que os prazos são curtos, tá? Dependendo da licitação, 30 dias para você analisar uma planilha, não dá. E você sabe como é que empreiteiro dá preço? A grande maioria, tá? Ele pega a planilha que está lá, que o órgão fez, ele olha a planilha e fala assim, dá 5% aí. Aí o outro fala assim, eu consigo fazer isso, dá 10% nisso aqui. Meu Deus. Tá? A grande maioria não tem estrutura técnica para fazer um planejamento e um orçamento daquela licitação, a menos que sejam grandes empresas, tá? Mas como a grande maioria são empresas pequenas a médio porte, a coisa é dada dessa forma, desse jeito, tá? A lei, a 1433, também, até para evitar a questão de sobrepreço, essas coisas, hoje é o seguinte, o desconto tem que ser linear. Antigamente você dava desconto pontual. Nesse item eu dou um desconto, aqui eu dou um desconto menor, nesse outro eu dou um maior. Hoje não, hoje você pega a planilha e você fala assim, vou dar 5% eu vou dar de desconto aqui. E vai para a licitação. O preço da administração já é um preço ruim. Claro. Tá? Por quê? É tabela Sinap? Tabela Sinap tem uma defasagem de 60 dias, de 90 dias de preço. Ela tem essa defasagem, tá? E cada obra, Paula, é uma obra diferente. Nós temos problema aí, por exemplo, com BDI. O Marzano falou aí a questão do risco ordinário. O risco ordinário, ele compõe o BDI da obra, tá? O BDI é bonificação e despesas indiretas. Ali você tem a bonificação, que é o lucro, e as despesas indiretas. Administração central, riscos, despesas financeiras, seguros e garantias. E impostos, tá? E é uma coisa que agora, foi até bom tocar nesse assunto, porque toda obra vai ter que fazer reequilíbrio econômico-financeiro, porque a legislação tributária está mudando. E como isso está mudando, e o imposto está inserido dentro do BDI da obra, vai mudar todos os BDIs de obra. De todo mundo. Todo mundo vai ter que rever. Tá? E isso vai ser uma enxurrada de reequilíbrio econômico-financeiro. Não sei se o governo já vai fazer isso automaticamente, né? Porque é o fato do príncipe. Que é aquele negócio que eu te falei, do princípio da igualdade. Não cabe a ninguém suportar o ônus da administração pública. Então, se você entrou, e aí, não estou falando que agem com má fé, não. Mas a interpretação jurídica, isso aí eu batia demais, eu tinha que brigar às vezes com o colega, a interpretação jurídica tem que ser de boa fé mesmo. O governo não pode se enriquecer, se é devido. Porque o que eu fazia muito assim, é sacanagem. Então, se é sacanagem,
vai para via ordinária, ele que se vira lá, entra na justiça e tal. Agora, se é um município de 40 mil habitantes, que só tem um engenheiro lá, que está aqui sendo penalizado porque não tem a quinta via da nota fiscal do negócio que mudou lá. Pô, velho, manda que a gente ajuda, na boa, porque o que interessa é a política pública que está funcionando, é a obra, não é nem a obra funcionar, é a política pública rodar, e a obra é ferramenta para isso. Tá entendendo? Precisa dessa visão. A obra em si, e é uma outra coisa também que a gente pegava e matava muitas vezes. O cara que fazia uma estação de tratamento de esgoto e a hora que terminava queria receber tudo, falava, velho, foi para funcionar? Ah, mas a CEMIG não ligou. Eu falei, velho, nós aqui não somos órgão fomentador de obra pública, não. Isso aí são outros negócios. Nós aqui é saneamento. Tá funcionando? Não, um outro lugar aí fez uma ET, não tinha ligação nenhuma de esgoto para ET. O que é ET? Estação de tratamento de esgoto. A ligação, a comunidade toda tinha ET, mas não chegava esgoto lá. Eu tenho um caso de saneamento também, que a estação de tratamento de esgoto, ela foi locada num lugar que alagava. Que maravilha! A construtora ganhou o contrato, quando ela chegou lá para fazer, o negócio era um pântano. Meu Deus. Aí o que acontece com um contrato desse? Tem que mudar o local da estação de tratamento. Aí o município não tem dinheiro para comprar, para indenizar, desapropriar e indenizar. Então acontece isso? O município vira para a construtora e fala assim, você paga, e aí a gente aumenta o serviço e vai te pagando no serviço. E o pior é que o construtor que o empreiteiro, ele cai numa dessa. Por quê? Gente, todo mundo quer ganhar dinheiro, quer fazer obra. O propósito do empreiteiro, da grande maioria, tá, gente? É pegar a obra e entregar ela. Quanto mais rápido ele entregar, para ele é melhor. Ele vai receber o lucro dele, ficou livre daquilo e bola para frente, tá? Mas acontece cada coisa esdrúxula nos contratos de obras, principalmente com órgãos públicos, tá? Agora, por causa de boa-fé, às vezes o cara vai na boa-fé, faz essa parede aqui para mim, em vez de 2 metros, faz ela com 4. Eu vou fazer o aditivo. O cara vai lá e faz. Aí muda o fiscal da obra. Aí entra o outro fiscal, derruba a parede. Ele vai lá e vai falar assim, olha, eu fiz essa parede aqui, você pode olhar, ela estava com 2 metros, eu fiz ela com 4. Você fez com 4? Tá. Quem te pediu para fazer com 4? Tá, o outro fiscal. Você tem aqui alguma coisa, um documento, tá registrado no diário de obra? Ah, não tá. Então eu não posso te pagar ela, porque não fui eu que te mandei. Isso daí ele tá falando na boa fé, pô. E a sacanagem quando o prefeito da situação sabe que perdeu para outra, e aí ele resolve melar a obra. Abandona. Ou então é o seguinte... O que ganhou não quer a obra ele põe a ET dentro da fazenda do inimigo político dele. Que são coisas assim, mais intangíveis, mas a gente sabe que acontece. E fora que o prefeito que perdeu, o que ganhou não quer continuar as obras do prefeito anterior. Então ele começa a apurrinhar aquela obra lá, porque ele quer botar as obras dele no município, e acaba melando aquela obra que já está em execução ali. E o povo mesmo que precisa da obra que se dane, né? Só que aí, eu tenho só que lembrar uma coisa. A responsabilidade é do município, tá? E dos administradores do município. Os anteriores, durante a obra, que não prestaram conta, e os que pegaram e alteraram qualquer tipo de situação. Fiscais de cada um. Não, isso aí Mas sabe qual que é o problema? Tudo bem, vai responsabilizar lá os gestores e tal, mas isso vai ficar 10 anos parado na justiça. 10 anos, aquela obra não acabou, ela deteriorou porque ela não acabou, a comunidade não tem o usufruto daquela obra, tá? Ela não usufrui daquele benefício, o dinheiro foi pro ralo. Muitas vezes, quando você vai relicitar aquela obra, por exemplo, se eu tenho uma creche hoje numa comunidade, está sendo executada, essa obra para. Daqui a 10, 15 anos, essa obra volta a ser relicitada.
Tá? O que tinha feito já Daqui a 10, 15 anos, talvez o propósito daquela obra como creche naquela comunidade já não é o essencial. Poderia ser um posto de saúde. Tá? Era melhor fazer um posto de saúde do que a creche, porque a meninada cresceu e saiu dali e tal, o ambiente mudou completamente. Tá? E isso acontece demais. Por quê? Fica-se anos e anos brigando na justiça para saber quem que é o culpado. Ó, fulano, a consultora defende do lado, o administrador defende do outro. E isso vai, ó, vocês sabem que processo judicial não anda, gente. Não. Infelizmente não anda. Principalmente processos complexos que demandam perícias, que demandam cálculos grandes. Aí que não anda mesmo. Você faz uma petição hoje, é 30 dias para essa petição fazer algum efeito, porque vai lá 15 dias para uma parte, para notificar a outra parte. Mais 15 dias para outra parte responder. E por aí vai. Mais 15 para o juiz ver. Pois é. Então a coisa não anda exatamente por isso. Né? Então, o que acontece hoje, que eu vejo hoje, que está com uma luzinha no final do túnel. É um negócio que chama DRB. Chama Dispute Resolution Board. Você vai contratar um DRB. Um DRB, ele tem que ser vinculante, porque se ele não for vinculante, no Brasil não funciona. Tá? Que é uma junta de 3 profissionais. Pode ser 2 engenheiros e um advogado, 3 engenheiros, para acompanhar o andamento daquela obra. Ele vai acompanhar, é como se fosse uma auditoria independente. Ele vai acompanhar o andamento daquela obra e vai. Nesse momento que ele vai acompanhando, ele vai vendo o que está acontecendo. Olha, eu estou querendo reequilíbrio porque isso aqui mudou para cá, e isso aqui. E ele vai instruindo as partes o seguinte, olha, sentem, conversem, resolva esse problema, porque senão mais na frente vai paralisar a obra. Chega num ponto que as partes chamam o DRB e falam assim, olha, nós dois não conseguimos chegar num consenso. Então você, como é um DRB vinculante, dá a sua posição. Aí o DRB vai virar e falar assim, olha, você paga ele. Vamos supor que eu sou administração pública e não concordo. Mas o DRB instituído mandou eu pagar. Eu vou pagar, tá? Se fosse uma câmara de arbitragem? De mediação, só que não é mediação, é impositivo. E aí a decisão dele é vinculante. É vinculante. Porém, isso não quer dizer que a parte que não foi beneficiada não possa entrar, recorrer. Tá? Só que o propósito é o seguinte, o propósito do DRB não são as duas partes, é a obra. E aí, a obra é o seguinte, a obra vai ser entregue. Ou pagou ou não pagou, a obra vai ser entregue. Que é o objetivo primordial dela. Agora, as arestas aparam-se depois, ou na arbitragem, ou no judicial, aparam-se depois, tá? Mas a obra é entregue. Então, eu vejo o DRB hoje, a nova lei de licitação traz a figura do DRB, tá? Como uma boa solução para a diminuição da quantidade de obras paralisadas que a gente tem, né? Então, é por isso que eu estou falando, o TCU é a favor do DRB, o TCU tem mudado a cabeça, os novos ministros, os novos presidentes do TCU têm dado uma reviravolta lá, e a coisa parece que vai começar a se movimentar, a começar a andar nesse patamar para a obra não paralisar. Muitos contratos agora estão iniciando essa questão do DRB aí, que eu acho que vai resolver muita coisa. Isso aí, principalmente para município menor, porque Belo Horizonte você tem uma legião de engenheiros aqui, muitos até que não estão nem sendo tão exigidos, mas que estão à toa. Agora, município pequeno, às vezes você quer, o prefeito tem boa intenção, tal, mas não tem condição de fazer. E às vezes, se contratar um DRB, você consegue o acompanhamento da obra, que é o que ele falou. Se você está acompanhando todo dia, o que vai acontecendo de problema, está fácil de resolver. Agora, passa 2 meses, aí o cara chega à conclusão que, não,
o que era aqui tem que estar 20 metros para lá. Não, velho. Isso aí para uma obra é a morte, não, mas é problemático. Olha só, eu tô com o Paulo Henrique aqui online. Paulo Henrique é um cliente nosso, amigo, super querido. É amigo dele também. Amigo seu também, né? E ele tá assistindo e questionando algumas coisas. E eu queria fazer, para fins didáticos, foi o Eustáquio que escreveu, mas eu vou ler, que eu achei fundamental, que a gente acabou indo para uma discussão mais no campo assim da real, mas eu acho que para fins didáticos é importante a gente fazer esse à parte, que é a questão da orientação mesmo para as pessoas que realmente estão vivendo esse tipo de situação, que seria como preparar um pedido de reequilíbrio econômico robusto nos contratos, com a administração pública principalmente, ele que escreveu, tá? Eu vou ler. Então seria a parte técnica, a estrutura recomendada, descrição detalhada do evento, registros contemporâneos, que seriam as provas, né, para se realizar esse pedido, que aí a gente já mencionou que seria o diário de obra, né, essas outras provas que tem que ser fundamento do seu pedido, o cálculo técnico, que seria realizado com metodologia comparativa de cenários, MAICO, que você traduziu como metodologia de avaliação de impacto em contratos de obras, demonstração quantitativa da perda e os anexos essenciais, que seriam RDOs, boletins, notas fiscais, cotações, fotos, mapas de risco, né, que seriam as orientações que você mencionou para a gente. Mais alguma coisa? O modelo econômico do cálculo a gente tem vários, tá? Aí eu citei o MAICO, tem a Misery Mile também, então, que o MAICO é uma das formas. A metodologia comparativa de cenários também é uma outra forma. Isso vai muito da qualidade de documentos que a gente tem. Tem determinadas formas que você não consegue usar porque você não tem documento que comprova. Por exemplo, a Misery Mile. Você tem que ter a produtividade natural, ou seja, um período sem impacto nenhum, para você ver qual foi o problema do período impactado. Tá? Mas quando você não tem essas informações, você não consegue utilizá-la. Aí você pode utilizar uma outra, a Michael, por exemplo, que vai mais na questão do financeiro. A metodologia comparativa de cenários, você usa ela da seguinte forma. O primeiro cenário é o cenário contratado, tá? É o pactuado, ou equilibrado. Seria o momento econômico da época onde foi criada, onde foi assinado o contrato, tal. O segundo cenário é a execução da obra, tá? Com todas as interferências que teve. Então, durante a execução da obra, teve pandemia, teve chuva, teve área que não foi desapropriada, atrasou. Isso acontece muito. Guerra na Ucrânia que impactou. Teve interferência, por exemplo, da CEMIG, que tinha um poste e a CEMIG não tirava o poste e deveria ter tirado. Licença ambiental que não demorou a sair, porque o órgão ambiental entrou em greve e ficou lá 6 meses em greve e a obra paralisou porque não tinha licença ambiental. Esse é o segundo cenário. E o terceiro cenário é a obra reequilibrada, ou seja, o preço que o contratado daria naquela obra se ele soubesse que todas aquelas intervenções e intercorrências iriam acontecer. Tá? Essa é a metodologia comparativa de cenários, que é da norma 003 do IBAP Nacional e que hoje está vinculada à NBR 13752, que é a norma de perícias da BNT. Lembrando que associado a isso tudo que ele falou, tecnicamente você tem que ter o quê? Você tem que demonstrar que aquilo ali não está na sua área normal de risco. Na área ordinária. Que é o quê? Que é justamente isso. A área normal de risco, você pode requerer alguma coisa dependendo se é uma alteração que houve a pedido da administração, mas aí não é reequilíbrio econômico-financeiro. Tá. E aí? Agora, se é reequilíbrio econômico-financeiro, é alguma coisa que o Saco falou o conceito aqui muito bem, que é alguma coisa imprevisível ou de reflexos imprevisíveis. Então, o que é? Caiu a ponte que o material passava,
ficou um ano dando uma volta de mais 60 quilômetros lá. O frete aqui aumentou tanto. Isso é culpa minha? Eu podia prever que... não. Então tem que me ressarcir. Tá. E aí, então, a evolução, a gente senta, analisa, faz o cálculo, formaliza, faz o pedido para a administração pública. Exatamente. E aí a administração avalia. A administração avalia. Outra coisa, existem coisas que são da administração pública que não entra nisso, mas que a administração pública tem a responsabilidade com os atos que estão no cronograma e no que foi licitado. Então é o seguinte, atraso na liberação da obra. Às vezes o cara fez o cálculo lá para fazer a mobilização em determinado mês. Em junho, por exemplo, ele vai fazer uma obra de terraplenagem, tá? Aí ele falou, em junho eu vou começar a obra, o cronograma está para começar em junho. Aí tinha que ter uma licença ambiental que o órgão público não conseguiu essa licença, só foi conseguir essa bendita dessa licença em outubro, final de outubro. Aí começou a chover. Aí começou a chover. Aí você tem que fazer uma análise de cronograma, porque não é só você pegar de junho a outubro e acrescentar na obra. Não. As fases da obra estão sendo feitas em épocas diferentes daquelas que foram planejadas. E isso pode gerar impactos no contrato muito além do que só aquela recomposição de prazo. Isso a gente pode dizer que é fato do príncipe? Isso é fato da administração. Fato príncipe, a definição dele é um ato da administração que altera diretamente os custos de determinado produto ou serviço. Aumento de imposto. A questão tributária. Aumenta o imposto de importação do petróleo, e aí o piche que ele usava na avenida triplicou. Aí é fato príncipe. Está dentro da área extraordinária. Mas sendo ou não fato do príncipe, a questão da responsabilidade da administração pública vai impactar e aí você vai poder pedir um reequilíbrio baseado nisso. Exatamente. E sabe por que é pior que acontece? Obra acontece de tudo, acontece muita coisa. Paralisar a obra e não dar ordem para o contratado de desmobilização. Ele fica 6 meses mobilizado lá, parado no canteiro de obra, porque a prefeitura, ou o órgão lá, não deu a ele ordem de desmobilização. Às vezes a prefeitura fala assim, não, semana que vem vai sair a licença, não sai. Passa um mês, não sai. Passa 2 meses, não sai. Aí a prefeitura fala assim, eu não vou mandar ele desmobilizar, porque se ele desmobilizar eu tenho que pagar nova mobilização. Mas ele esquece que o custo é muito maior dele ali parado, porque todo o indireto dele continua, tá ali, né? E como ele não teve ordem de desmobilização, inclusive a equipe de direto dele, de mão de obra, tá lá parada no canteiro, esperando aquela licença sair. E isso depois, Paula, vira uma bola de neve, vira uma coisa que você fala assim, olha, meu contrato era de 2 milhões, o reequilíbrio está dando 2,5 milhões. E eu não executei o contrato. Que caramba. Então, assim... E aí, que hora que é a hora de pedir o reequilíbrio? Bom, hoje, a 1433, ela estipula um prazo para você pedir exatamente para que você não chegue no final da obra e apresente aquele pleitão que a gente fala que é um pleitão. Que aí vem um valor absurdo que... Exatamente. Então, você tem um prazo para você pedir e a administração pública tem um prazo para te responder. Tá? Se ela não responder dentro daquele prazo, aí a coisa muda de figura. Aí você tem que judicializar, né? Não, aí ela incorre em sanções dentro da administração pública. Por lei, ela tem que responder, se eu não me engano, dentro de 30 dias ela tem que responder o pleito se cabe ou não e justificar por que não cabe. Se ela optar por não... Entendi. Bem, Saco, nós vamos ter que te chamar aqui mais várias vezes, né? Eu tô cheia de complementar. Tem 1h15 já de programa, Paulo. Pois é. Davi está quase me batendo aqui. Já está ali vermelho E eu tô cheia de dúvida. A gente pode fazer o número 2 depois? O que eu queria que você curtisse, compartilhasse
Se tiver dúvida, pode mandar aí no programa que a gente encaminha para o Eustáquio. O Eustáquio responde. Os contatos do Eustáquio para atendimento a qualquer um que precise do serviço dele vai estar no programa. E é um profissional que é do meu coração. E mandar um abraço para o Paulo Henrique. Paulo Henrique também. Que também é do nosso coração. Manda as perguntas para a gente direitinho, que as que a gente não conseguir responder, a gente pede ao Eustáquio para responder, explora ele um pouguinho, tá? Eustáquio, muito obrigada. Eu que agradeço, Paulo. Foi muito bom. Prazer te receber. O assunto é muito extenso, né? Então, a gente empolga. Mas se eu fosse fazer um resumo aqui, que é o que eu gostaria de deixar para os empreiteiros e contratados, é o seguinte: primeiro, não entre sem estar preparado, sem ter consultado alguém que conhece. Vá no perito e fala: doutor, deixa eu falar com o senhor, estou fazendo uma obrinha ali de 100 mil, por 110 mil, vai me dar 10 mil. Você acha que vale a pena? Tá entendendo? Eu vou te cobrar 300 reais lá da consulta, sei lá quanto que é e tal, mas às vezes ele vai te tirar de um prejuízo e de uma situação pessoal que você depois não vai conseguir. Tá? Então, primeira coisa é essa. Segunda, o acompanhamento da obra e a formalização de qualquer pleito junto à administração pública é uma coisa que, se você não sabe o que eu estou falando, não faça também, porque você vai ser processado criminalmente. E a pessoa boa, que às vezes entra numa dessa. Né? E o terceiro, fora isso, se você segue isso tudo, a administração pública é um excelente contratante, com dinheiro, com necessidade de obras, vai pagar, vai te respeitar a sua lucratividade e vai te dar dinheiro. Mas não é igual você contratar, porque eu vejo o pessoal comparando. Eles contrataram a obra por 150 mil, o Zezinho da esquina ali, ele e a turma de pedreiro dele, falou que fazia por 30. Faz, gente, mas vai rolar todo mundo. Obra pública não é para amador. Tá? Obra pública é para profissional. Não entre como aventura em obra pública não, porque vai dar com os burros na água. Essa questão aí, o Marzano citou esse exemplo aí. É lógico que o cara faz por 30, ele não paga INSS, ele não paga vale transporte, tem ninguém fichado, os caras não tem, os colaboradores dele não tem um EPI. Então a obra para ele fica muito mais barata, mas o risco de quem contrata também é muito maior. Né? Se um funcionário desse cai e morre lá, a responsabilidade é absurda. Né? O prefeito perde o cargo por causa disso. Exatamente. O administrador público perde o cargo. Então, o que eu queria deixar aqui é o seguinte: olha, obra tem que ter planejamento. E, antes de iniciar a obra, consulte alguém que entenda da parte administrativa, da administração desse contrato, tá? Até mesmo antes de assiná-lo, para saber o que você está assinando. Porque muitas vezes as pessoas assinam um contrato naquela ânsia. Eu costumo fazer uma comparação da obra pública com casamento, né? É o seguinte: quando você sabe que vai sair uma licitação, você fica lá no órgão namorando lá, né? Tentando saber que dia que sai, essa coisa toda. Vai lá, conversa com um, conversa com o outro. Ok, aí saiu a licitação, você noivou. Você comprou o edital, noivou, né? E tá lá, aí você participou da licitação, você casou. E a partir daí que vem os problemas todos. O que acontece? Casa na empolgação pra você ver. Ele vai Toma cuidado pra tomar a Maria da Penha, que você nunca mais vai... Não é mole, não. Pessoal, é isso aí. Obrigada. Lembrando que o direito não socorre aqueles que dormem, que é o bordão nosso maravilhoso. Então, assim, como diz o Eustáquio, todas as obras vão ter a necessidade de se reequilibrarem. Então, façam as coisas do jeito que tem que ser feito. Contratem um bom engenheiro, um advogado. Obrigado por tudo. Foi um prazer te receber. Prazer foi todo meu. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marzano. Davi, obrigado.